Bem-vindo à nossa sexta aula de microcontrolador. O assunto da aula de hoje é um exemplo de automação da esteira. Vamos iniciar a nossa aula dando a resposta da tarefa de validação da participação da aula passada, a aula 5. Questão: inclua no algoritmo do sequenciador um botão RA1 que faz a ação contrária do botão RA0, ou seja, ao pressionar RA0, incrementamos o índice I, acionamos a saída correspondente. E ao pressionarmos RA1, decrementamos o índice I e acionamos a saída correspondente. O hardware sugerido foi o hardware com dois resistores de pull-up em RA0 e RA1, dois botõezinhos, e as saídas em RD, respectivamente, RD0, RD1, RD2 e RD3. Como é que então ficou nosso exercício? Simples, na aula passada nós vimos que nós líamos o botão lá, o botão 0, e qual era, incrementávamos, na verdade, o I, né, em I++. E aí depois decidíamos através de um if o que íamos fazer com a saída. A ideia é a mesma. Então, o que muda? Eu tenho que acrescentar o botão, então eu tenho que fazer lá um define de botão 1. Vou começar lá, ó, acrescentar um define bt1 porta A.F1, acrescentando assim o nosso botão na porta A1. Depois, deixa tudo como está e o nosso trisar tem que ser modificado. Afinal, agora eu tenho duas entradas, o RA0 e o RA1. Então, meu trisar vai ser 0B e esse número aí, 1, ou seja, 3 em decimal, 1 binário. Também vou trabalhar com o porte D como saída, então isso não mudou, continua lá o 3D, recebe o output para todo mundo, e aí começa o meu loop infinito, while 1, mesma coisa da aula passada, se o botão 0, a parte não se altera. Mas eu acabei alterando também a condição aqui, para dar uma melhora no código. Veja bem, se por algum motivo o contador I, se ele for maior ou igual a 5, não vai ter uma condição de if, porque o meu if é de 1, 2, 3 ou 4. Então, se ele for 5 ou maior que 5, eu não vou ter uma condição. Então, se por uma bobeira qualquer lá, um ruído qualquer, o meu if foi acrescentado a mais, e eu receber lá, ao invés de no máximo 4, eu receber 5, 6, 7, 8, o meu software vai ficar meio doidão. Então, eu já faço essa exclusão aí, logo nesse primeiro if aí, ó. If I maior ou igual a 5 e recebe 1. E aí eu vou ter certeza que esse valor vai ser sempre igual a de 1 a 4. Mas poderia deixar, se ele for igual a 4, claro, não há problema nenhum. Poderíamos deixar I igual, né? Que significa igual a 4 e aí tudo bem. Ou seja, essa primeira parte aqui, nós não precisaríamos mexer nela. Deixar como está. Mas ela é a base para nós fazermos a segunda parte, que é o que vamos implementar, o botão 1. Então, como é que fica aí? A ideia é a mesma, eu vou ter que ler o botão. Então, vou if botão igual a 0, ou seja, como ele tem pull-up, então, se ele foi pressionado, eu vou fazer o debouncing lá, né? Verificar enquanto o operador não soltar, né, ou o sensor, se for um sensor, não for para nível lógico 1, eu fico dentro de um loopzinho de delay aí de 100 milissegundos. Eu coloquei um delay pequenininho aí. Lembrando que esse delay vai depender do meu hardware, né? Experimentalmente a gente vai obter lá o tempo necessário para pular o delay, né? E o segredo está aqui, ó. Em vez de incrementar a nossa variável, vai ser i menos menos. Eu vou decrementar a minha variável. Assim, se está, por exemplo, no número 3, ele vai virar 2 e assim por diante. Porém, quando ele for 0 e eu decrementar essa variável, ele vai ser menos 1. Então, eu preciso olhar essa condição com carinho, porque menos 1 eu tenho que levar ele para
para a condição de acender o LED da parte superior, o LED 4. Então, se for igual a 0, eu tenho que acender o LED 4. E se for igual a menos 1, eu também tenho que acender o LED 4, né, a saída 8. Então, essa condição é importante. Então, o if fica sendo assim. If i igual a 0, que significa se i é igual a 0. E aí eu acrescento aqui um ou. Essa barra que aparece aqui significa ou lógico. Ou seja, se i for igual a 0 ou, né, se i for menor ou igual a menos 1, vai ser, vou levar o índice i a 4. Então essa é a condição. Se o índice for 0, vou levar ele para 4 para acender, né, nosso LED 4, ou seja, vou enviar 8 para a nossa saída. Essa condição, então, vai ser suficiente para fazer o nosso LEDinho rotacionar lá, né? À medida que eu pressiono o meu botão 0 aqui, eu vou incrementar a minha variável e ela vai acrescentando o valor do índice. E se eu apertar aqui meu botão 0, então eu vou diminuir a variável aqui, decrementar a nossa variável. Dessa forma, eu vou ter, então, um controle aí entre somar, né, 1 ou subtrair 1 ao meu índice. E aí eu vou conseguir acionar o LED correspondente. Então, olha só, a alteração que ficou aí foi igual, praticamente a mesma lógica da aula passada, né? Eu peguei aqui o meu botãozinho e meu botão. Verifiquei o debouncing lá, usando um loop de while, né, e o tempo de 100 milissegundos. E aqui, ó, decrementei minha variável, i menos menos. O if aqui recebe duas condições. Se ele for igual a 0, ou essa barra aqui é o ou, menor ou igual a menos 1, eu vou colocar meu índice igual a 4. Usando essa lógica, então, nosso circuitinho vai conseguir fazer up e um. Muito bem, agora na tela de simulação, aqui os nossos dois botões ligados em RA0 e RA1. O BT, que é o up, e o BT1, que é o down. Inicialmente, todos os LEDs estão apagados porque eu pedi que no software isso acontecesse. Aí nós vamos clicar aqui, por exemplo, em up. Né? Nós já vimos ele funcionando. Nós vamos ver que ele acende o LED 1, clica novamente, acende o LED 2, né? Apenas o LED 2, clica novamente, acende o LED 3, LED 4. Se eu clicar up de novo, volta lá para o LED 1. Se eu tiver aqui down, né, então meu índice vai ser decrementado, vai ser 0, então eu vou levar lá para o LED 4. Ó. Acende o LED 4, isso, acende o LED 3, acende o LED 2, acende o LED 1, aí novamente a gente volta a ser 0, e aí ele vai virar LED 4. Mesma coisa para o up, né? Se eu tiver em LED 1 e fizer um down aqui, ó, o índice está 0, ele vai ser agora menos 1. Né? O índice está 1, ele vai ser agora 0. Volta lá para a LED 4 e assim por diante. Agora eu tenho aí um controle up. Bom. Aí, então, a resposta do nosso exercício da aula passada. Legalzinho, né? Aí, up, 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 down, down, down. Aí a nossa simulação, então. Vamos então lá para o exemplo da aula de hoje, onde a gente vai fazer a automação da esteira. Então, a automação da esteira ela é composta por uma esteira que tem o acionamento de um motor ligado no RB1 e tem também um cilindro pneumático ligado em RB0. Uma vez que eu coloco uma peça aqui sobre a esteira, eu vou ter três sensores. RA0 é um sensor de peça, o RA1 aqui é um sensor de peça baixa, e aqui o RA2 que é um sensor de peça alta. Nós só vamos aprovar essa peça se ela estiver na posição, portanto, sensor de presença de peça RA0 sentir que a peça está lá, e
o RA1 estiver acionado, que é o sensor de peça na altura, peça baixa. Se não tivermos o acionamento de RA1, a peça está abaixo do limite mínimo, então essa peça tem que ser descartada. E aí nós vamos acionar o RB0. Se ela estiver acima de RB2, né, ou seja, estiver em RB2, a partir de RB2, essa peça está muito alta. Então também nós vamos ter que descartá-la. Se colocar aqui no sensor de peça, a nossa peça, e ele sentir aí que a peça está aí, após 800 milissegundos aqui, eu tenho que ler o nosso sensor. Aqui escrito 8.000 milissegundos aqui. Para a nossa simulação ficar mais fácil de a gente ver aqui no vídeo, eu coloquei apenas 500 milissegundos. Okay? Vamos então pensar nessa esteirinha com a seguinte função. Daí esses 4 pontos aí, onde a gente vai estabelecer as condições de projeto. A primeira condição é que RA0 é um sensor de presença de peça e liga o motor ligado a RB1 sempre que existir uma peça no dispositivo. Então está aqui o RB1, se o RA0 estiver lá, tem que ligar o RB1. Se os sensores RA0 e RA1 detectarem a presença de peças simultaneamente, indica que a peça está boa, portanto o cilindro deixa a peça passar. Vamos lá, se tiver peça, se tiver RA0 e essa palavrinha E, um E lógico, é um AND, não, E, RB1 estiver acionado, eu vou deixar a peça passar. Então eu vou acionar aqui a esteira por 500 milissegundos. Está escrito aqui, ó, o tempo que a peça leva para chegar ao cilindro é de 500 milissegundos. Eu coloquei aqui 8.000 milissegundos, porque eu não vou ficar 8 minutos aguardando a esteira ligada, tá legal? Nosso tempinho aqui vai ser de 500 milissegundos. Pois, se somente o sensor RA0 detectar a presença de peça, indica que a peça está baixa e o cilindro rejeita a peça. Ó, se o RA0 aqui, ó, colocar a peça, sentir que só está ele acionado, somente ele acionado, o RA1 indica que a peça está abaixo da medida mínima. Então eu vou ter que descartar. Então o que vai ter que acontecer? Eu vou andar essa esteira até 500 milissegundos, avançar o cilindro, aguardar um tempinho, né? Mandar avançar o cilindro, aguardar um tempinho para ele chegar ao fim do seu curso, depois chegando no seu fim do curso, eu mando ele recuar. Então aqui tem alguns movimentos para se fazer nessa condição. Outra condição é, se os sensores RA0, RA1 e RA2 detectarem a peça simultaneamente, indica que a peça está alta, o cilindro tem que rejeitar a peça. Se os dois sensores, RA1 e RA2, peça alta e peça baixa, estiver acionada, significa que a peça está acima do limite máximo. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que rejeitar essa peça. E aí o processo é igual ao do anterior. Vou ligar a minha esteira ligada ao RB1, vai avançar até 500 milissegundos. Chegando lá, eu avanço o meu cilindro, aguardo ele avançar, peço para avançar o cilindro, aguardo ele para avançar e depois recuo esse meu cilindro. A proposta é fazer um programa em linguagem C que execute esse controle. Esse mesmo exercício você vai encontrar na apostila que está postada no portal do Sala de Aula, lá na primeira aula, tá bom? Na aula de boas-vindas. Então vamos lá, o nosso hardware para fazer isso. Eu escolhi para facilitar as nossas aulas, né, para facilitar o nosso pensamento, resistores de pull-down. Então meus sensores vão fornecer nível lógico 1, e aí fica fácil da gente pensar na lógica. Olha, nosso hardware vai ser um sensor de peça, um sensor de nível baixo, um sensor de nível alto, a ligação da esteira e a ligação do cilindro. Todos com resistor de pull-down, ou seja, quando o botão estiver pressionado, vai ter um sendo enviado aos pinos RAs. RA0, RA1, RA2 no caso, certo? O S1 vai ser o nosso sensor de peça, o S2, como eu já falei, vai ser o nível baixo, o S3 nível alto. Vamos então para a lógica, né? Vamos ver como é que a gente faz esse programa. Vou continuar fazendo os defines. Então vou botar os apelidinhos aqui.
O RA0, o porta RA0, eu vou definir o sensor PP, sensor de presença de peça. O RA1, eu vou definir sensor de nível baixo, ou sensor baixo. E para o RA2, eu vou definir sensor alto. Então eu tenho aí sensor de peça, sensor PP, sensor baixo, sensor alto. As saídas, vou definir saída cilindro, no porte B F0 ou no B0, e a saída motor no porte B F1 ou no RB1. Começamos o nosso programa colocando o loop lá, o voidman, desabilitando as entradas analógicas, configurando a direção dos bits no porte A, vou configurar ele todo como entrada, configurando a direção dos bits no porte B, vou configurar ele todo como saída, e desacionando a esteira e o motor, desligando ambos. Seguindo em frente, nós vamos ver a primeira condição do nosso código. A primeira condição dizia o seguinte: se os sensores RA0 e RA1 detectarem a peça simultaneamente, indica que a peça está boa, portanto, o cilindro deixa passar. Então, essa é a condição de peça boa. RA0 acionado e RA1 acionado. O RA0 é o sensor de presença de peça e o RA1 é o sensor baixo. Então, vou colocar aqui um E lógico. If sensor PP e sensor baixo, ou seja, RA0 e RA1, né? Essa é a lógica. Eu vou fazer o quê? Eu vou ligar a esteira para dispensar a peça. Se o sensor demora lá 500 milissegundos, né? Se a peça demora 500 milissegundos para aparecer no sensor, eu acredito que em 700 milissegundos esteja fora da esteira. Então, vou colocar assim: vou ligar a esteira, aguardar uns 700 milissegundos e vou desligar o meu motor. Não atendeu a primeira condiçãozinha do meu projeto. Então, agora nós vamos para a segunda condição do meu projeto. Na segunda condição do meu projeto, ele diz o seguinte: somente se RA0 detectar a presença de peça, indica que a peça está baixa e o cilindro deve rejeitar a peça. Então, olha só, vou usar uma lógica E, que é o E de companhia, aqui um símbolo que vai fazer isso. E ainda vou usar o símbolo de exclamação, que significa não. Não para nós, numa entrada, significa que é zero. Vou escrever assim, ó: se sensor P, sensor de presença de peça, ou seja, se ele for 1, se está lá, e esse é lógico, essa exclamação, não sensor alto, significa negação do sensor, quer dizer, não tem sensor de peça alta. E, novamente, o E lógico, e não sensor baixo, também, novamente, o E lógico. Ou seja, nível lógico 1 para o sensor, RA0 em 1, e nível lógico 0 para o sensor RA1 e nível lógico 0 para o sensor RA0. 1, ou seja, 1, 0, 0 na nossa entrada, ou seja, somente RA0, então eu preciso descartar a peça. Como é que a gente faz isso? Eu vou pegar a saída do motor e vou ligar ela, ou seja, ligo a esteira para começar a andar. Aguardo a peça chegar na frente do cilindro, isso deve demorar 500 milissegundos. Depois eu aciono o cilindro. Aí eu aguardo um tempo a haste chegar ao seu final. Eu coloquei aqui uns 200 milissegundos, acho que seja o suficiente para a haste chegar até o final. Uma vez que a haste chegou até o final, a peça foi expulsa, então agora eu preciso recuar meu cilindro. Então meu cilindro recebe 0, aí eu posso desligar a esteira, meu motor da esteira recebe 0. Então nessa condição, tem que executar essa série de procedimentinhos aí para fazer a expulsão da peça, ou seja, ligar o motor da esteira, aguardar ela chegar na frente os 500 milissegundos para chegar na frente do cilindro, depois eu avanço o cilindro, aguardo o cilindro chegar no seu fim de curso, desligo o cilindro para recuar ele e depois desligo a esteira e aí sim a peça foi expulsa. E a outra condição, a terceira condição, é que se RA0, RA1 e RA2 estiverem em presença, detectarem a presença de peça simultaneamente, significa que ela está acima da medida máxima, então eu preciso rejeitar essa peça. A brincadeira é, então faço o teste. If sensor de presença de peça, está lá. Sensor de presença, sensor alto, está lá. Sensor baixo, está lá. Ou seja, se os sensores forem o que eu tenho que fazer? Tenho que ligar a esteira,
Então vou lá, o meu motor recebe 1, tem que aguardar a peça chegar na frente do cilindro, depois eu preciso avançar o cilindro, guardar a haste, avançar, chegar no fim do curso lá, recuar o meu cilindro, desligar finalmente a minha esteira. É o mesmo procedimento do anterior. Então aí meu código está pronto. Esse é o código de automação da esteira. Ele vai ficar assim. Está pequenininho aí na tela, mas eu vou disponibilizar esse código lá no sala de aula, num arquivo texto, para que você possa ler ele calmamente e acompanhar aí juntamente com um vídeo. Mas inicialmente eu faço os define, depois eu faço apenas, desligo as entradas analógicas, habilito apenas as entradas digitais, configuro o tris, faço lá os ifs, né, das 3 condições necessárias que a gente viu lá no meu projeto. Vamos ver como é que fica a simulação desse circuito lá no Proteus. Agora lá na tela do Proteus, tem aqui os meus sensores com os resistores de pull down. Primeiro é o sensor de peça, segundo é o sensor baixo, terceiro é o sensor alto. O que nós vamos fazer aqui? Vamos dar um pizinho, né, no meu simulador, e aí eu vou fazer a primeira simulação. A condição onde só existe a peça chegou lá e nenhum dos sensores foi acionado. Nessa condição, eu devo rejeitar a peça. Pressionando aqui momentaneamente o sensor de peça, ele ligou a esteira aqui, vai guardar 15 milissegundos, 500 milissegundos, acionou o cilindro, guardou chegar ao fim, desacionou o cilindro, desacionou a esteira. A mesma condição vai acontecer quando eu tiver o meu sensor de nível alto acionado, o sensor de nível baixo acionado, o meu sensor de peça acionado simultaneamente. Quando isso acontece, todos os sensores estão acionados, a esteira liga, aguarda 500 milissegundos, aí avança o cilindro, recua o cilindro, e ambos desligam. Nessa condição, tem a mesma condição que a anterior, olha lá. 3 sensores acionados, minha esteira ela liga, aguarda 500 milissegundos a posição do curso do fim do cilindro, desliga o cilindro, aí desliga a esteira. E a última condição é a condição quando a peça está legal, né? Ela está de acordo, dentro dos parâmetros. Então eu vou ter o sensor de nível baixo acionado e vou ter o sensor de peça acionado. Nessa condição eu ligo a esteira e vou aguardar apenas ela sair da esteira. O cilindro não vai ser acionado. Aqui, ó, ligo a esteira apenas. Então, se tiver sensor baixo e o sensor de peça simultaneamente, então, eu tenho aí a esteira acionada por 700 milissegundos, que é ou 600 milissegundos, que é para expulsar a peça para a caixa de peça pronta. Então, ficou aí a nossa simulação dentro do Proteus. Chegou o momento de eu pedir a tarefa de validação da participação na aula de microcontrolador. Nesta aula 6, responda as questões diretamente na sala de aula, enviando o arquivo digitado no Word ou a foto do caderno com o cabeçalho de identificação preenchido. Assim, eu posso saber quem está enviando a tarefa. O prazo de entrega é até a próxima aula. A questão é a seguinte: suponha que modifiquemos o hardware da esteira, substituindo os sensores de pull-down por sensores de pull-up, que serão ligados ao porte D. Considerando essas modificações, apresente as linhas do programa, mostrado no exemplo, que devem ser alteradas para que tudo funcione corretamente. Vou dar uma dica para você resolver essa questão. Se eu for alterar a minha saída para o porte D, então necessariamente eu vou ter que trocar a linha de direcionamento do porte. O porte estava lá ligado no porte B, né, meu cilindro e minha esteira, agora vai para o porte D. Também vou ter que alterar as 3 condições lá, as condições dos sensores, porque agora os sensores vão estar ativos em nível lógico 0. Então vou ter que trocar as condições onde eu faço a leitura de RA0 e RA1, a leitura de RA0 e a leitura dos 3 sensores simultaneamente, as 3 condições do projeto. Então, vão ser 4 linhas apenas que você vai alterar, a linha do tris B e as 3 condições de if. Um bom trabalho
e até a próxima.